Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Café e Estratégias. Esse espaço feito com todo carinho para falar sobre saúde com propósito. Hoje você vai conhecer uma virada de chave que não nasceu de fórmula mágica. Ela nasceu da combinação que muda tudo: estratégia, ciência e experiência do paciente. A receita do sucesso. Tenho a honra de receber aqui a minha médica, a doutora Jéssica Mesquita, com foco em nutrologia, e ela é dona de um consultório que decidiu crescer com propósito. Ela entendeu que um atendimento de excelência começa antes da consulta e passa por cada detalhe da jornada do paciente. Com o apoio da nossa consultoria, ela e sua equipe mergulharam em uma reestruturação baseada em 3 pilares: experiência humanizada, estratégia, protocolos construídos com base em ciência e verdade e um posicionamento, claro, que comunica valor antes mesmo do primeiro agendamento. Então, se você é médico, é nutricionista, é fisioterapeuta, é profissional da saúde, dono de clínica e sabe que chegou a hora de parar de improvisar e começar a crescer com método, essa conversa é para você. Então, pega seu café, papel e caneta na mão, porque o papo hoje será incrível. Porque quando o cuidado com o paciente encontra a estratégia de verdade, os resultados deixam de ser sorte e passam a ser consequência. Me ajudem aí, você que está no Instagram, você que está no YouTube, receber a querida doutora Jéssica. Olá, Dani. Um prazer estar aqui depois dessa apresentação assim maravilhosa. Tão linda ela falando. Obrigada pelo convite. É uma honra também estar aqui. Ai, doutora, pra gente é uma alegria gigante, porque nós sabemos o quanto é corrido no seu consultório, quantos pacientes esperam lá, né, doutora? Assim como eu, estão lá na fila do atendimento. E você poder estar aqui conosco hoje, trazendo todas as estratégias que fizeram com que você subisse mais degraus na sua carreira, com certeza vai ajudar você que está aí em casa nos assistindo agora. Então, eu já quero começar com você contando como foi essa sua paixão pela nutrologia. Conta um pouquinho pra gente. Então, me formei, passei um tempo, né, como clínica, como dando plantão, trabalhando em algumas empresas. E aí, depois que eu engravidei, né, na maternidade, acho que foi a primeira virada de chave. Quando minha filha nasceu, eu disse, eu tenho realmente que me especializar em alguma área. E aí eu fui pensar o que é que eu gostava e não gostava durante a faculdade. Então, a nutrologia veio para mim como uma proposta de prevenção de doenças, né? Então, tratar o paciente muito antes dele adoecer. Eu comecei a ver sobre isso. Eu fiz primeiro um curso, né? Um curso que falava sobre emagrecimento e o que é que o emagrecimento trazia de benefício para aquele paciente, que não era só estética, que não era uma função do corpo, mas sim uma questão de saúde. E eu comecei a pensar, eu quero trabalhar com isso. Eu quero trabalhar com isso porque eu posso mudar a vida das pessoas, dando saúde, porque eu sou médica, então eu quero entregar algo médico para ele, né? A prevenção de doenças. E aí eu fui me aprofundando, fiz primeiro esse curso com um endócrino, amei. Inclusive, a primeira coisa que a gente vê nesse curso não era medicina, era como você atrair o paciente de forma a ter uma entrevista motivacional que fizesse aquele paciente a se abrir com você sobre o processo que levou ele a ganhar aquele peso, para você entender o porquê que o paciente tem obesidade. Então, tudo isso começou a encher meus olhos. E aí eu fui atrás de uma especialização, minha filha tinha 6 meses, eu realmente procurei uma forma que não era a residência, né, em hospital, mas que eu pudesse me especializar pós-graduada na parte em nutrologia que ia atingir esse público. E aí foi só, assim, a paixão começou a surgir daí, né? Então, no curso foi crescendo muito mais e hoje eu realmente sou realizada com essa área que eu escolhi.
Ai, que maravilha, doutora. E você, de fato, conseguiu aí alcançar os seus objetivos, que é nos ajudar. Eu me beneficio muito do seu conhecimento e sei o quanto é importante a gente, de fato, cuidar da saúde com alguém que se baseia na ciência, né? Isso. Porque hoje a gente sabe que em todas as áreas tem os profissionais que levam a sério, que fazem o melhor e aqueles que surfam a onda aí. Inclusive, a nutrologia sofreu muito com isso, sofre ainda também. Sim. Mas eu tive professores excelentes lá na pós, eu fiz em Recife. E é tanto que hoje mesmo uma professora minha postou assim, eu não tenho que explicar o porquê nutrologia, porque a nutrologia é reconhecida pelo CFM, Sim. o que é o Conselho Federal de Medicina, e a gente faz o nosso trabalho e depois os pacientes reconhecem esse trabalho, é um trabalho muito legal, não é um trabalho único, é multidisciplinar, a gente até conversou sobre isso, né? Então, eu divido muito, eu vou até onde eu sei. Então, se eu preciso realmente de uma avaliação de risco por um cardiologista, claro que a gente vai encaminhar, mas eu faço aquele acolhimento do paciente, eu peço os exames, eu avalio uma dislipidemia, eu sei tratar, eu sei fazer a estatina. Então, isso eu sou muito tranquila. E estou lá também nas outras áreas, mas sempre dividindo com os colegas. Isso é uma estratégia, né, doutora? Uma estratégia muito sábia da sua parte, porque hoje nós sabemos que a parceria estratégica em qualquer área é fundamental. Perfeito. O seu paciente, ele se beneficia e nós sabemos que você também pulveriza o seu conhecimento. Quando você tem aí outros colegas para dividir essa autoridade, mais pessoas se beneficiam do seu cuidado, né? Exatamente. Inclusive com outras também áreas, né? A nutrição. Então, eu trabalho, né, em parceria com nutricionistas. Às vezes, a gente até calcula a dieta ali na hora, que a gente pode calcular. A gente vê a meta proteica, enfim, né, o cálculo do gasto energético total. Mas a nutricionista, ela ajuda muito nesse momento. É uma consulta já de 1 hora e meia. Então, eu pego os dados daquele paciente, discuto com ela, ela faz um plano calculado. Então, isso é o que é interessante, né? E também na parte do educador físico, porque o plano é médico, educador, é nutricionista, para que o paciente consiga ter aquele êxito. Com certeza. Eu vou contar por mim, né? Que já são aí menos 5 quilos e algumas gramas. Comemorem comigo. Muito bom. A gente se sente mais leve, mais disposto. Muda tudo, né? A nossa autoestima vai lá para cima. Mas, doutora, antes da gente falar dos benefícios do tratamento em si, eu queria que você contasse para quem está nos ouvindo hoje, a nossa audiência. Nós temos aqui vários profissionais da saúde que também buscam o sucesso no consultório com o paciente, o sucesso profissional que influencia na nossa vida pessoal. Como foi que você começou atuando como médica? Sempre foi particular ou você chegou a atender convênios, plantões? Conta um pouquinho. Quando eu decidi ir para o consultório, eu já resolvi ir para o particular. Por quê, né? Já ouvia de colegas e a gente sabe que o convênio não vai lhe dar um tempo de consulta para você fazer o que você deseja ali ganhar e o tempo de consulta que você quer oferecer para o paciente. Então, eu não consigo ser rápida. Sim. Porque eu gosto de conversar com o paciente, essa parte da entrevista motivacional, de saber a história, tudo leva tempo. Depois dessa anamnese detalhada, eu vou pensar, né, atividade física, como faz, não faz, sono, como é que é, não é, hábito intestinal, enfim, realmente uma coisa que leva tempo. Depois ainda tem análise dos exames laboratoriais, ou a solicitação, e depois do exame físico, que eu faço a bioimpedância, a medida da circunferência abdominal. Então, assim, no plano de saúde, a gente não consegue oferecer essa consulta tão bem feita e com o tempo que a gente quer dar ao paciente. Sim. Então, eu já iniciei, foi realmente um processo difícil, porque a gente se abre o consultório e não vai ter paciente amanhã, né? É isso que eu queria que você contasse, porque muita gente fica nessa ansiedade, porque os primeiros meses, como tudo na vida, é uma plantação, né? Isso, é um trabalho de formiguinha, eu digo. Isso. Mas hoje você já colhe frutos. Colho, graças a Dani, né? Graças a Deus e a Dani e aos meus sogros. Ao seu trabalho também, né, doutora? A gente sabe que a gente pode contratar a melhor assessoria, a melhor consultoria, mas se nós não colocarmos a mão na massa e acreditarmos primeiramente na nossa possibilidade de fazer acontecer, nada vai surtir efeito, né? Isso,
E hoje, né, nós já estamos aí com o Método Vencer, junto com você, te acompanhando, que para mim é uma honra, né, ter a doutora Jéssica Mesquita, que é uma marca forte hoje já na nossa cidade, Amém. Dentro do nosso portfólio. Mas eu queria que você contasse para quem ainda está aí galgando esse lugar do consultório particular, quais foram as principais dificuldades que você teve no início que te fizeram tomar a decisão por ter alguém do seu lado te assessorando, como a gente, e eu sei que você tem hoje uma equipe, né? Isso. Tem a equipe de marketing, que são maravilhosos, nossos parceiros também, e tem a gente, como Método Vencer, que trabalha desde a experiência do seu paciente, marketing, trazendo também o offline para esse marketing, e o seu processo de vendas, que a gente vai contar um pouquinho para o pessoal. Mas o que foi que fez com que você tomasse essa decisão? Tá. Quando eu comecei, eu passei ainda... Já fui logo para a mídia, né? Procurar, para poder aparecer e tudo muito inicial. Mas teve uma hora que eu disse, eu preciso... É aquela coisa, você caminha, chega num ponto que você tem que fazer algo a mais. E aí eu me perguntava, cheguei nesse ponto, o que é que eu posso fazer a mais? E aí foi quando eu conheci Dani. Acho que foi a outra virada de chave para mim. Né? A primeira foi a decisão, a segunda foi a decisão de começar a atender, mesmo que, né, assim, o início é muito difícil. E a terceira foi quando eu conheci Dani, que eu fui atrás realmente de alguém que pudesse me impulsionar para eu criar esses métodos, processos. Então, quando a gente começa, a gente não tem nada. E eu sentia muito isso, assim, abriu a agenda, aí vai um amigo, né? Graças a Deus eu tive um apoio enorme, né? Que é do meu sogro, da minha sogra, que são médicos, e eles me indicaram bastante, porque eles confiam muito em mim, no início até mais do que eu, né? Uhum. E aí, quando eu conheci Dani, ela foi dizendo cada coisa que a gente precisava fazer em relação aos processos. Essa equipe de mídia você já tem, mas você não tem esse networking aqui que é importante, você não tem uma secretária que é importante para lhe tirar dessa função e você poder ser melhor no consultório e deixar de apagar o fogo ali, né? Demanda muito. Eu que atendia, né? Então, a gente cria uma secretária e é você que vai marcar, é você que vai fazer isso. Na clínica que eu trabalho, eu tinha o apoio das meninas lá, mas era dividido também com outros médicos. Então, essa mudança que Dani me fez ver da secretária mudou muito a minha vida. Porque ela hoje acolhe o paciente, ela já responde o paciente, ela tira um pouco do meu trabalho e o paciente consegue ver isso como benefício também. E na minha cabeça as coisas começaram a ficar mais organizadas. Então, assim, foi uma peça-chave para mim. Foi não só ter Dani no Método Vencer, que a gente coloca até como vai ser sua consulta, vai ser de quanto tempo, de quanto em quanto tempo vamos marcar. Então, tudo isso foi melhor organizado. E também a secretária e também esses eventos que a gente vai. Então, tudo foi se encaixando. É porque a gente até fala, né, doutora, que foi a nossa conversa inicial, que não é uma decisão, é o conjunto, né, são várias estratégias que nós usamos, que elas, coordenadas estrategicamente, vão trazer o resultado que você precisa dentro do consultório. Isso. E hoje, você, começando aí do início, né, como a gente fala, começando do começo, que é a secretária, hoje nós contamos aí com um belíssimo trabalho que a Raquel desenvolve, né, com seus pacientes. Raquel participou do Secretária Experience, que, para você que não sabe, é um curso reconhecido pelo MEC, onde nós trabalhamos primeiramente o encantamento da secretária com o trabalho dela. Então, ela sabe o quanto é importante a função dela ali no consultório. A gente até fala que elas são sócias de vocês, porque de fato são. Tem que vestir a camisa, né? Com certeza. Quanto mais o consultório cresce, mais ela cresce também. E quem mais se beneficia de tudo isso é o paciente, que de fato é acolhido, ao invés de ser atendido, né, doutora? E a gente também tem, antes eu não tinha uma noção de quantos pacientes eu atendia no mês, qual foi o crescimento, quanto que entrou ou não, porque a gente não ganha tanto. Então, fica ali misturado com o CPF e o CNPJ. Então, agora, hoje, já
tem uma transformação nesse sentido. Raquel faz aquela planilha de onde veio o paciente, a gente faz um pós-consulta, o paciente responde se gostou, que não gostou, a gente manda alguns arquivos no pós-consulta e tem a marcação semanal. Então, assim, essa parte também ficou muito mais limpa, mais organizada, e até também com as meninas da clínica, que antes elas me ajudavam muito, mas era um processo desorganizado, e hoje cada uma já sabe mais ou menos onde vai conseguir me ajudar, seja servindo a água e o café, a outra sendo aplicando uma medicação junto comigo, a outra recebendo o paciente, e Raquel ali no online. Então, realmente, hoje eu posso dizer que eu lidero essa equipe, sim, mesmo dentro lá da clínica, que também tem outros médicos. Eu acho fundamental você falar sobre isso, doutora, porque tem vários agora, né, nos ouvindo, vários profissionais, médicos, nutricionistas, fisioterapeutas, que atuam em clínicas diversas, né, e que só contam com a força da clínica, que, claro, é fundamental. A recepcionista da clínica é fundamental, a secretária da clínica é fundamental, mas tomar essa decisão de ter a sua secretária, mesmo que online, para fazer toda essa organização, foi uma virada aí no seu negócio, né, doutora? Para mim, sim. Ela realmente hoje faz um papel muito importante, e a gente até conversa sobre secretária da IA, mas nunca dá para deixar de ter a secretária ali, sim, pessoal, né? Que você vai conversar, que vai vestir a sua camisa, que vai lhe resolver algo de última hora. Então, eu acredito que o trabalho dela é fundamental. Com certeza. E aí eu vou tocar em uma palavrinha que eu me lembro bem. Qual foi sua expressão quando a gente falou essa palavra lá no início, quando nós estávamos conversando com você, que é vender, né? E aí, você que é profissional da saúde, eu tenho certeza que, assim como a doutora Jéssica no início, eu me lembro qual foi sua fala. Dani, eu quero ser médica, eu não quero ser vendedora, né? E nós entendemos isso, mas hoje a sua concepção de venda, eu tenho certeza que ela é bem diferente lá do início, porque você sabe, sim, que se o paciente não sabe quem é a doutora Jéssica e todo o potencial que você tem, ele não vai se beneficiar de todos os seus mais de 10 anos de estudos que não vão parar nunca, né? Porque você se aperfeiçoa sempre. Inclusive, eu quero te contar que a doutora Jéssica toda semana faz alguma atualização, participa de algum congresso, participa de cursos. Eu adoro tê-la como médica, exatamente porque eu sei que ela vai utilizar as melhores técnicas. Tem que aí, estudar muito. Né? Estuda bastante. Mas, doutora, qual é hoje, o que mudou na sua visão sobre vendas? Então, eu hoje vejo como muito importante, né? Antes eu já via, mas aí eu sempre brinco, dizendo, logo na minha vez de ser médica, eu não posso ser só médica, tem que aprender a vender, tem que aprender a falar, tem que aprender a gravar, a gente tem que estar aqui, né? Se expor, se posicionar, e sim, tem. E vender é isso. Além da consulta, porque eu sempre tive uma base para a consulta de que a gente vende na consulta. Você se vende na consulta. Sim. O paciente volta se ele gostar de você, do seu atendimento, se você olha no olho, se você é bom para aquela pessoa, né? Não é só o resultado, mas ali o atendimento. Então, isso eu já tinha do meu sogro, da minha sogra, da minha cunhada, do meu marido, do cunhado, que são todos médicos. E eu sempre tentei fazer isso. Uhum. Mas a venda, como hoje é pra gente, de se vender no Instagram, de estar falando, comunicando, se posicionando, é um processo muito difícil. Isso é um lado da venda, que é o processo da gente se posicionar mesmo, da gente poder falar abertamente o que é que a gente faz ou não, como eu cuido da pessoa, o que eu quero para aquela pessoa, quem sou eu. Então, sim, tudo isso hoje é abertamente, é uma parte da venda. E a venda, outra parte que me travava muito, era a venda financeira, né? Assim, a minha precificação de consulta foi tudo na minha cabeça no início, e eu sempre achava muito alto, porque eu sei que tem muita gente que vai me entender nisso, né? Uhum. Não só médicas, mas profissionais da saúde, que a gente não se valoriza, acha que não vale aquilo, ou fica com medo que não vai ter público, que não vai pagar. E acho que Dani quebrou muito, foi quebrando aos poucos, né, Dani? Isso na minha cabeça, não só ela, meu marido também, né? As pessoas que... Mayara, né, doutora Mayara, que é uma colega,
e que foi a mentorada aí de Dani também, a gente conversa muito e percebe isso, que a gente tem esse bloqueio na hora de precificar, na hora de cobrar. Hoje eu já me sinto muito mais à vontade, né, vendendo os meus planos, o plano de acompanhamento, ou quando eu tenho que fazer alguma medicação injetável, então eu já ofereço. E eu sei que vai ser bom para aquele paciente. Sim. E isso foi quebrando ao longo do tempo. Ainda não é totalmente confortável, não, mas a gente vai aprimorando. Mas acho que essa mentalidade, né, ela muda tudo. Quando nós começamos a trabalhar essa mentalidade ao lado de pessoas que também têm esse propósito de ajudar através do seu trabalho, porque o seu trabalho é ponte para a qualidade de vida melhor desse paciente, para essa transformação que ele tanto espera. Então, quando nós falamos de vendas, é exatamente isso, é levar o seu melhor para o mundo, né? O meu esposo fala muito assim, você não está vendendo uma consulta, você está vendendo a mudança de vida daquele paciente. Isso. Se ele se entregar ao processo, você vai mudar a vida dele e isso não tem preço. Então, eu passei a acreditar nisso. Realmente, hoje eu vejo os resultados, né? No início é difícil, porque você sabe que você vai fazer, mas você não sabe se vai ter resultado. Sim. Aí, os resultados começam a vir, voltam os pacientes felizes. Você ouve doutor, adorei a consulta, no final da consulta. E eles voltam, então... Isso realmente é quando vai ganhando segurança. Com certeza. E a precificação, a gente fala muito sobre isso aqui, porque ainda é um tema bem polêmico na saúde, né? Isso. Acho que vocês, durante o curso, e até vários colegas, ainda tem aquela crença de que medicina é um sacerdócio, né? E aí, quando a gente começa a valorizar, que é o que você falou, né? Trabalhar essa mentalidade de que eu estou, sim, servindo e eu mereço ser remunerada, bem remunerada por isso, né? E você, hoje, dá um show, né, doutora? Porque essa mentalidade, ela agregou valor ao tratamento. Enquanto sua paciente, eu fiquei totalmente apaixonada pelas ferramentas, né, que você desenvolveu. Porque não é só aumentar preço. Por exemplo, você levou uma ferramenta onde eu, enquanto paciente... posso acompanhar a minha evolução. Isso faz com que eu me engaje cada dia mais e queira fazer cada vez melhor aquilo que você me recomendou. Perfeito. Né? Tem hoje alguns aplicativos que fazem isso, mas muita gente gosta do papel. Sim. Né? E eu também. Eu sou essa. Então, nesse primeiro curso que eu fiz e tudo, a gente viu um planner, né, algo que falava desse sentido, e aí eu elaborei o meu com algo a mais, mas com as técnicas de como adiar os impulsos, de como fazer o acompanhamento semanal ou diário ali dos hábitos, de como se conhecer melhor, fazer as perguntas que você tem que fazer para você mesmo. Você quer emagrecer ou você deseja emagrecer? Por que você quer? Qual é o seu objetivo? Quais benefícios essa perda de peso lhe traria? E aí a gente vê, eu faço muito no consultório, mas o plano ele tem várias outras, então é interessante para o paciente se conhecer melhor. E o que eu acho bem legal, e aí isso tudo faz parte dessa experiência, dessa jornada encantadora do paciente, porque nós começamos a falar sobre a secretária, já falamos aqui que a precificação é a valorização de toda a experiência do paciente, né? Por isso que nós agregamos todas essas ferramentas, mas você faz algo que me encanta muito, que é natural seu, né, doutora? Você recebe o paciente como a principal visita que você tem naquele dia para o seu consultório. Então, você vai até a recepção, busca o paciente, acomoda na cadeira, bate aquele papo introdutório primeiro antes de começar sobre os assuntos da consulta. Isso. E tudo isso a gente consegue, né? Como você disse no início, se fosse pelo convênio, talvez você não conseguisse encaixar todos esses passos ali naqueles 20 minutos, 30 minutos de uma consulta de convênio, né? Com certeza. Então, eu desde o início levanto, realmente vou chamar pelo nome, né, na recepção, que é logo na minha porta. E acho que isso faz a diferença, o acolhimento, né? Logo no primeiro eu também fui buscar me especializar nessa parte da oratória para saber o que é que a gente pode conectar. Essa conexão é muito importante com o paciente, né? Sim. Até para ele poder se abrir ali. Eu sou uma estranha para ele até que gere essa conexão. Então, isso para mim é muito importante. Acho que em todos os pacientes, esse foi
o primeiro check da consulta é esse. Uhum. E aí, um outro detalhe que eu acho que vale a pena a gente contar para você, que também quer ter todo esse êxito que hoje a doutora Jéssica tem no consultório, é a questão da multidisciplinaridade, né? Que você até começou esse episódio falando sobre isso, sobre as parcerias estratégicas, que é um pilar que nós trabalhamos fortemente na consultoria. Você se aproximar de outras especialidades que vão agregar na entrega que você faz para aquele paciente. E você navega muito bem nisso, né, doutora? É a ginecologista, é o cardiologista, é a nutricionista. São as pessoas que estão ali agregando no seu tratamento. Como foi isso para você? Apesar de que você já tem a facilidade de fazer parte de uma família que todo mundo é médico, né? Mas essas especialidades que trabalham mais comigo, nenhum não tem, né? Então, assim, na verdade, muitas doenças hoje a gente vê que a causa base daquela doença é a doença metabólica. Então, o meu sogro, ele é otorrino e ele me encaminha muitos pacientes, porque vê que os pacientes estão com problemas metabólicos ali, né? Que eu digo que ele é o meu primeiro funil de vendas, foi ele. Mas eu costumo encaminhar mais e trabalhar mais, até com a endócrino mesmo. Já precisei passar paciente, né, em uma colega minha que é endócrino. Então, a gente troca esse paciente, né, conversa sobre esse paciente, discute o caso do paciente. Cardiologista, vários também. Eu faço, né, peço ali o teste ergométrico, tudo para saber se a gente pode orientar uma alta intensidade de exercício. Não adianta eu orientar se o paciente não tem feito um check-up, nunca foi no cardiologista. Então, isso não passa pela minha cabeça. A interdisciplinaridade é mesmo muito comum. Até reumato, né? Eu recebo alguns pacientes, aí eu tenho uma colega reumato, então já vou ali, tiro alguma dúvida ou encaminho para o reumato para ela poder avaliar se a gente pode fazer aquilo ou não com o paciente. Então, não existe uma área só. Sim. Né? E como eu disse, com as outras áreas também, nutricionista, fisioterapeuta, o educador físico. Esse paciente, ele precisa ser acolhido, até porque o objetivo do médico que vai trabalhar com o paciente, seja para o processo de emagrecimento, né, que é o meu foco ali principal, não é emagrecer o paciente, é fazer a mudança de estilo de vida daquele paciente. E eu não consigo fazer sozinho. Ele vai precisar desses outros profissionais para ele conseguir caminhar só. Uhum. Principalmente quando usa medicação. O meu objetivo não é ficar deixando ninguém na medicação, apesar da obesidade ser uma doença crônica. Mas se ela muda o estilo de vida, a gente tem controle da doença e aí eu preciso muito mais do profissional de educação física, do nutricionista e o médico para controle. Sim. Até quando a gente se conheceu foi através de uma psiquiatra, que é a doutora Mai, né? Um beijão para ela, eu tenho certeza que ela está aí com a gente agora. E até, doutora, falando sobre isso, esse pilar ele é tão fundamental que no sábado agora, a doutora Jéssica vai estar com a doutora Ingrid, que é uma tricologista, né, uma dermatologista especialista em tricologia, dentro de uma academia, oferecendo uma aula de bike para os pacientes das duas. Olha que legal. Então, nós trabalhamos muito forte esse pilar e é um pós-venda que fideliza, né, doutora? Isso. A questão da dermata é muito importante também, porque os pacientes têm, na perda de peso, pode ter a deficiência de vitaminas, a queda de cabelo, mas às vezes não é uma deficiência de vitamina, não é só pela perda de peso, e aí a gente já tem que trabalhar junto com a dermato, ou a dermato encaminhar para mim, a minha sogra é dermato, ela já me encaminhou algumas pacientes que não tinham um problema assim, mas era déficit de vitaminas, uma ferritina lá embaixo, uma B12 lá embaixo, uma vitamina D lá embaixo, zinco, e aí eu fiz todo esse trabalho, é muito legal o caso dessa paciente, que até hoje ela, quando encontra comigo, fala, melhorei muito, tudo, e não era um caso dermatológico, mas ela caminhou para mim, a gente conseguiu juntas pensar e resolver, e foi ótimo. E agora com a doutora Ingrid, a gente também tem essa interface, né, que eu conheci através de Dani, e vamos fazer essa aula de bike no sábado. Que é uma experiência, então a gente sempre busca isso, que esse relacionamento com o paciente, ele seja perpetuado através aí de parcerias que você faz. Então, se você
você é um psiquiatra, você pode sim procurar outras especialidades, e essa troca de autoridade, ela é benéfica para você enquanto profissional e também para o seu paciente, que vai ganhar aí uma equipe multidisciplinar cuidando dele. Nós falamos aqui sobre vários pilares, né? Nós falamos sobre a secretária, nós falamos sobre o relacionamento com o paciente, sobre precificação, falamos também sobre a visibilidade de marca, o que nós estamos fazendo aqui agora, os eventos como esse que vai acontecer no sábado, tudo isso são pilares que nós intensificamos com a consultoria. E como é isso para você, doutora? O que você hoje olha e fala, nossa, o que é que de fato mudou, que é palpável? Porque quem está nos ouvindo agora deve pensar, tá, eu vou contratar essa consultoria, vou ter todos esses pilares sendo trabalhados, mas o que é que vai vir de retorno? O que você sente que hoje acontece? Primeiro, lá no consultório, então assim, a fidelização do paciente foi bem maior, eles retornam mais, isso é bem visível. Antes eu tinha muitos pacientes que não retornavam, hoje eu já não sinto essa falta, assim, eu sei que eles retornam mais. O retorno financeiro aumentou com a melhor precificação da consulta, então são coisas palpáveis que a gente pode falar. Os elogios, né, que a gente consegue ver as avaliações dos pacientes, também é palpável, a gente consegue ver a satisfação, isso. E no desenvolvimento pessoal, né? Estar aqui, falar hoje com mais segurança, num canal aberto, gravo com mais facilidade, vou em eventos, conheço as pessoas e consigo me envolver ali, não tenho mais aquela timidez, Então, isso realmente tudo é treinável, né? Isso com eu já aprendi. E, então, o sucesso é treinável, né? A frase de Joel J. Sim. E, assim, eu acho que é treinando, é a gente se expondo, é a gente fazendo. Tudo depende da sua intenção. Então, o medo sempre vai existir, mas se você tem boa intenção e tem a coragem de colocar aquilo ali para frente, é o que importa, né? A boa intenção e a coragem. Porque o medo vai existir, não pode paralisar. Hoje eu vejo esses ganhos palpáveis, não pretendo parar. Então, assim, a minha coragem é de realmente chegar onde eu quero chegar. Que às vezes eu não tenho assim, eu tenho um limite que eu quero chegar. Não, eu vou andando, eu vou botando o pé e Deus vai dando o chão. Certeza. E assim eu vou caminhando para o crescimento. Né? Com certeza. Inclusive, a gente desenvolveu mais um pilar que é o seu plano de acompanhamento, ou seja, hoje você não só vende a consulta, como tem um plano de acompanhamento, que eu sou, inclusive, uma das suas pacientes nesse plano, onde nós somos acompanhados, né, em toda aquela jornada até que eu, paciente, encontre ali o meu objetivo, né, que no meu caso foi não só a perda de peso, mas nós mulheres temos aí várias fases dos hormônios, né? Se você é mulher, você me entende bem. E a doutora Jéssica tem me acompanhado e tem me orientado, né? Com todas as estratégias melhores para a minha qualidade de vida. E uma pessoa que é super fã dela é o meu marido, né? Eu sei que ele está aí ouvindo e ele adora tanto essa questão, né? Realmente da qualidade de vida, do ânimo, né? De tudo que essa autoestima traz pra gente, né? Isso. E essa autoestima, ela vem também da sua melhora enquanto profissional. Quando nós estamos bem na nossa área profissional, reflete em tudo. Você se relaciona melhor na sua casa, você se sente mais valorizado na sociedade, você se abre para mais eventos, né? Eu acho que é isso que acontece e vai sendo uma cadeia de fato, e não tem limite, né? O céu, a gente fala que o céu é limite, né, doutora? E eu digo a Dani, assim, também, que muitas vezes as mulheres vão se deixando pelo trabalho, por conta dessa demanda que a gente tem em casa, filho, trabalho, crescimento, desenvolvimento pessoal e tudo. Mas a saúde, ela precisa caminhar junto, porque um CPF fraco não vai aguentar um CNPJ forte. Exato. Então, não adianta. Os dois têm que andar juntos, os dois têm que ser fortes. E eu até pego no pé dela, que às vezes ela passa aí uma semana sem ir, porque a gente não aguenta, né? E a mulher, nessa fase que Dani falou, que a gente precisa de uma reposição, eu não consegui separar no consultório. Não era o meu objetivo inicial. Mas vinham tantas mulheres com essas queixas e nessa fase da vida que eu ia
peraí, eu vou ter que estudar mais isso aqui. E aí tô né, cada vez mais dentro dessa parte, porque salva realmente casamento, salva a vida da mulher. Com certeza. Melhora, né, diversos aspectos, e essa fase do climatério está muito envolvida com a questão do ganho de peso, então tudo interligado. E a mulher que trabalha muito precisa desse cuidado médico, multidisciplinar, para aguentar também, porque às vezes está no auge da carreira e precisa continuar. É o que eu me sinto exatamente assim, né? A gente precisa de fôlego porque a gente quer ainda mais. E você que está aí vendo essa Barbie falar, essa mulher é linda, né? Super inteligente, que tem muito para agregar, ainda tem uma filhinha que é Manuzinha. Então, eu tenho certeza que um dos grandes benefícios foi você ter tempo de qualidade com o seu esposo, com a sua filha, com a sua família, né, doutora? Com certeza. Porque quando a gente consegue equilibrar o financeiro do consultório, a gente tem mais tempo também para eles, né? Com certeza. E aí, a gente tem aqui um ritual que, quando a gente acha que levou uma mensagem, insights positivos para quem está nos ouvindo, a gente faz um brinde com esse café delicioso. Será? Podemos fazer esse brinde? Podemos. Você que está aí, conta pra gente nos comentários. Bora fazer aqui um brinde, porque hoje o café foi cheio de estratégias. Tá chegando no final, fala aí comigo. A gente quer ver aqui vários comentários de vocês. Já começa a seguir esse canal, já começa a seguir aí o Instagram, porque toda semana nós trazemos estratégias como essa para te ajudar na sua carreira, enquanto profissional da saúde, dono de clínica, porque se a gente melhora a sua carreira, nós melhoramos também a saúde, e é isso que nós queremos, né? Então, doutora, deixa aí uma mensagem para quem está nos ouvindo e que também tem essa ânsia de crescer, de ajudar ainda mais pacientes. Deixa uma mensagem para essas pessoas. Acredito que a minha mensagem, em cima do que eu já bati aqui na tecla, que a coragem, ela tem que existir. Na verdade, o medo pode existir, mas não deve paralisar a gente. E a gente tem que ter essa coragem. A partir de um momento que você veja que não sabe mais para onde ir, procure uma ajuda. E essa ajuda, por exemplo, eu procurei Dani me fez sair daquele lugar que eu estava e chegar a um outro lugar. Quando a gente chega nesse outro lugar, a gente tem que procurar uma nova ajuda para mudar e continuar evoluindo. É isso na parte profissional e também no processo de perda de peso, né? Então, para tudo na vida é assim. A gente vai, durante um trabalho de formiguinha, e a partir de que a gente vai alcançando os objetivos, a gente vai mudando esses objetivos e procurando ajuda, né? A de Dani foi essencial para mim, para essa virada de chave, para me ver como uma marca, né? Quem sou eu? No início eu ia gravar, eu tinha dificuldade em falar quem sou eu. E hoje eu sei que eu sou doutora Jéssica, pós-graduada em nutrologia, como que eu gosto de atender, o que é que eu gosto de falar, o que é que eu quero comunicar ao paciente. E isso eu consegui através de ajuda, né? Através de pessoas. Então, a mensagem é essa: busque pessoas que possam lhe ajudar nesse processo. Perfeito, eu tenho certeza que você que está aí do outro lado viu que é possível sim, que você precisa arregaçar as mangas, ter essa coragem e fazer acontecer. Posicionamento não é ego, é estratégia. E, claro, encantamento fideliza. Então, vamos lá, bora vencer!